Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade 4 da disciplina de Conceitos da Administração. Essa será a primeira aula da unidade 4, sou o professor Eider Jefferson Gonçalves e estou trabalhando com você essa disciplina tão importante para a área da administração, né? Então vamos lá. Nessa unidade 4 nós iremos trabalhar as organizações e o processo administrativo. Então vamos conhecer um pouco mais sobre as organizações e como acontece todo aquele processo administrativo, né, que é formado por 4 funções básicas, do qual nós já estamos falando há algum tempo em algumas aulas já, né? Então vamos lá, primeiro, organização e processos. Então o que é primeiramente, né, um processo administrativo, que é uma organização? Então é importante destacar que para falar sobre processo administrativo não podemos deixar de falar sobre as organizações, né, como um todo. Suas características, tipos e tal, o ambiente organizacional também é importante. Aí que nós vamos falar do ambiente interno, do ambiente externo, de todo o que envolve o processo administrativo, né, que é importante para que ele aconteça. Pois bem, conhecendo os processos administrativos, que são formados pelas funções de planejamento, organização, direção e controle, tão conhecido PODC, né, instituído pelo Peter Drucker, e as organizações, fica mais fácil administrar, não é mesmo? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Como é que eu administro se eu não conheço a organização? Quer dizer, eu não conheço a empresa, então eu não consigo administrar. E como é que eu administro sem conhecer as funções básicas da administração? Não tem como também. Eu tenho que saber planejar, eu tenho que saber me organizar, eu tenho que saber liderar, né, a direção e tal, e também controlar as ações. Então vamos lá, as organizações. Organização é uma palavra originada do grego organon, que significa órgão, instrumento, utensílio ou aquilo com que se trabalha. Então a organização é aonde nós trabalhamos ou com que nós trabalhamos, certo? Então desse modo podemos dizer que organização é uma forma como se dispõe um sistema e seu conjunto de atividades para atingir resultados almejados ou planejados. Aquilo que eu desejo, né, como objetivo, sucesso e tal, chegar a um ponto, então eu consigo através da organização. Podemos falar de organização empresarial, pessoal, doméstica, organização de eventos, qualquer tipo de organização. Quando a gente tem essa visão, então a organização ela pode ser com ou sem fins lucrativos, como nós vimos, né? Organizações públicas e privadas, então tem diversos tipos de se classificar as organizações. Então ela se baseia na maneira ou forma como as pessoas se interrelacionam, como que elas se relacionam nesse ambiente, ou seja, interagem entre si. Nesta organização precisa existir o quê? Distribuição de diversos elementos como tarefas e trabalhos a serem realizados. Então, uma organização onde não há essa distribuição de funções, de tarefas, do que deve ser feito, ela fica perdida, fica sem controle, né? E que visem sempre a mesma finalidade, ao alcance do mesmo objetivo. Então vamos destacar aqui o quê? Que vivemos em um mundo de produtos e serviços, né? De bens e serviços, que são produtos, aliás, e que quem produz ou quem oferece isso para nós são as organizações, né? Então existem diversas organizações, públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos. A gente classifica de forma muito padrão, né, dessa forma aqui, que nós temos as públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, né? E contribuindo com essa afirmativa, que a Venato diz que o mundo em que vivemos é uma sociedade composta por organizações. Todas as atividades voltadas à produção de bens ou prestação de serviços são planejadas, coordenadas, dirigidas e executadas por organizações. Então as organizações estão em todo lugar, né? Vamos fazer agora uma reflexão. Tente, por exemplo, fazer uma pequena lista das organizações com as quais você está envolvido ou que você interagiu hoje, né? Nós aqui, no momento que estamos disponibilizando essa aula para vocês, gravando essa aula, estamos numa organização, né, que é a Uningá, uma empresa, uma organização de setor de educação e tal, né, nível superior. E vocês, aonde vocês estão, né? De repente alguém está num polo, alguém está em casa, né, ou está junto de amigos, pode ser que você esteja dentro de alguma organização. Se você está em casa, você está numa organização familiar, né? Então vejamos alguns exemplos. Onde você trabalha, né? Onde você estuda, de onde vêm os produtos que você comeu, a sua refeição, a roupa que você está usando, a água, energia elétrica, internet, etc. Tudo que a gente usa surgiu de alguma organização, né? E nesse caso, se forem produtos de consumo, uma organização com os fins lucrativos, né?
Destacamos que o homem moderno passa a maior parte do seu tempo dentro das organizações das quais ele depende para viver. Então nós dependemos das organizações para viver, né? As companhias de água, eletricidade, por exemplo, de água, são organizações muito importantes da qual nós dependemos para saciar nossa sede. E daí vem a nossa sobrevivência, né? Também as que produzem os alimentos, etc. Conceitos de organização. Em administração de empresas, entende-se por organização uma entidade social formada por duas ou mais pessoas. Então não existe organização com uma pessoa só, tá? Duas ou mais pessoas que trabalham de forma coordenada em determinado ambiente, visando um objetivo coletivo ou em comum. Envolve divisão de tarefas e atribuições de responsabilidades. Maximiano. Segundo Maximiano, o que é a organização? Organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Ele fala a mesma coisa que está ali em cima, só que de uma forma diferente. Chiavenato. De acordo com Chiavenato, para que uma organização possa existir, deve atender aos seguintes pré-requisitos. Existirem pessoas aptas a trabalharem ali, né? Que se comunicam, que atuam de forma conjunta e que atinjam o mesmo objetivo. Então essas pessoas devem estar sempre ali buscando, né, a se ajudarem e chegarem ao mesmo objetivo, um objetivo comum. Maximiano também acrescenta, né, dizendo que as organizações são grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos, que de forma geral se traduzem no fornecimento de produtos e serviços. Aqui acho que ficou bem claro o que é a organização, né? Nós podemos ver diversos autores aí falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E aqui nós temos uma figura que representa o sistema organizacional e seus principais elementos, que é uma figura aí de Maximiano, né? De um livro do Maximiano. Então, em toda organização nós temos recursos, que são recursos pessoais ou pessoas, informação e conhecimento, espaço, né, um ambiente, tempo, dinheiro, instalações. Esses recursos precisam, para que eles sejam utilizados, precisam de objetivos, né, são resultados esperados nesse sistema organizacional e precisam ser tomadas decisões de planejamento, organização, direção e controle para que esses objetivos sejam alcançados. E eu uso esses recursos para chegar nesses objetivos. Por isso que é um ciclo, né? Um ciclo aí do sistema organizacional. Que mais? E o ambiente organizacional? Como é que a gente tem que enxergar ou entender o ambiente? O ambiente organizacional, ele está em todas as organizações, né? E todas as organizações estão sujeitas a interferências do ambiente, seja ele interno, externo, e nós devemos enxergar o ambiente assim, né? Realmente, o básico é ambiente externo e ambiente interno. O ambiente interno é a própria empresa, a própria organização, com toda a sua constituição, e o ambiente externo são todos os colaboradores, os atores, né, que fazem parte da sociedade, por exemplo, os concorrentes, os clientes, fornecedores, todo esse pessoal aí. Então vamos lá. Para Chiavenato, o ambiente é tudo que envolve externamente a organização, mas não só externamente, como internamente também, tá? Então nós temos que pensar nesses dois ambientes. E a divisão do ambiente externo, ela também sofre uma subdivisão. O ambiente externo, ele é dividido em duas partes, que é no macroambiente e microambiente. O macroambiente, ele relaciona aqueles atores ou aqueles envolvidos que estão envolvidos de forma mais indireta. Por exemplo, globalização. Eu tenho empresas do mesmo ramo, mas que atuam em outros países, de certa forma influenciam no meu produto. Mas eu tenho um fornecedor que influencia diretamente no meu produto. Se o fornecedor tiver problema, eu paro de receber esse insumo. Então o fornecedor faz parte do microambiente externo. E esse concorrente ou empresa que atua no mesmo ramo que está em outro país, ele faz parte do macroambiente, né? E também tem um ambiente interno, que daí é o ambiente da minha própria organização, da minha própria empresa. Refere-se à organização com suas características, pontos fortes, que são as potencialidades, e limitações, que são os pontos fracos. Vamos lá entender um pouquinho mais do ambiente. Então aqui nós temos uma figura que mostra aquilo que eu disse para vocês, né? O ambiente externo, aqui no caso é o ambiente externo, tá? Um ambiente macroambiente e o microambiente, ou também chamado de ambiente competitivo, o ambiente da indústria. O macroambiente, ele é formado lá por todas as organizações, são afetadas por esses componentes do macroambiente, do componente de negócio, né? Que são os componentes políticos, legais, tecnológicos, demográficos, internacionais, a própria economia e a sociedade natural, a própria sociedade.
E o ambiente competitivo ou microambiente, que é um ambiente externo ainda, é relacionado aos competidores diretos, aos fornecedores, aos meus clientes, aos intermediários, aqueles parceiros ou aqueles que estão mais próximos de mim e que atuam no meu cotidiano para poder, para que eu possa fazer com que a minha organização funcione. E daí nós temos uma ferramenta bastante interessante que ajuda nesse entendimento e nesse estudo dos ambientes ambiental, que é a análise SWOT ou FOFA, conhecida no Brasil também, aonde eu consigo analisar ambiente externo e interno, né? Então os fatores internos, né, que são as forças e fraquezas, pontos fortes e pontos fracos dentro da minha organização, e os fatores externos, que são as ameaças e oportunidades que surgem tanto no macroambiente quanto no microambiente. E também fatores positivos e negativos, né? Fatores positivos, pontos fortes e oportunidades, e fatores negativos, as pontos fracos ou fraquezas e as ameaças externas do mercado. Então aqui é uma ferramenta também bastante interessante que serve para análise ambiental. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula 1 da unidade 4. Até a próxima.